Olá, eu sou Jorge Chaves, professor de Teologia. Seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu quero falar a respeito da segunda dica que eu considero importante para todos aqueles que desejam aprofundar, melhorar a sua capacidade de leitura e de interpretação das Escrituras. No meu primeiro vídeo eu falei a respeito das ferramentas. Para você começar um bom processo de leitura e de interpretação bíblica, você precisa ter as ferramentas adequadas. E aí eu falo no meu vídeo anterior sobre que ferramentas são essas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu lhe aconselho a ir lá no meu canal no YouTube, na minha página no Facebook, assistir esse vídeo antes de assistir esse de hoje, para que você possa seguir a sequência lógica dessas dicas, ok? Então, na minha segunda dica, eu quero falar não mais a respeito de ferramentas, mas eu quero falar a respeito da importância da interpretação literal das Escrituras. Nós temos uma regra básica na hermenêutica que fala a respeito da literalidade dos escritos bíblicos. Então, para que eu possa ler a Bíblia adequadamente, eu tenho que respeitá-la no sentido em que ela realmente está dizendo, ou seja, eu tenho que ler a Bíblia na sua literalidade. E depois de compreender a literalidade, eu vou separando os textos que são simbólicos e os que não são simbólicos, mas sempre respeitando a prioridade da literalidade. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência na leitura de muitas pessoas simbolizar, metaforizar, colocar símbolos, imagens, tirar sentidos de escritos bíblicos que não estão querendo dizer aquilo que ela está falando. No afã de muitas pessoas de tentar encontrar a nova interpretação de um texto bíblico, elas caem num erro grosseiro de interpretar simbolicamente alguns trechos que não devem ser interpretados simbolicamente. Na Bíblia existem textos que são de caráter simbólico, metafórico, como as parábolas de Jesus, por exemplo, e existem textos que devem ser lidos e respeitados na sua literalidade. Por exemplo, João capítulo 10, verso 9, Jesus fala que ele é a porta. Eu sou a porta, quem entra através de mim terá salvação. Ou seja, ele está falando ali simbolicamente, já que a porta representa uma oportunidade aberta. Então Jesus está dizendo, através de mim, vocês têm a oportunidade da salvação. Eu sou o acesso à salvação. Então, esse texto, sim, ele tem caráter simbólico, ele claramente é simbólico. Você, na hora em que lê, você detecta que Jesus está falando de forma metafórica. Então, de cara, você já mata isso. Mas existem textos que não são claramente metafóricos e algumas pessoas querem interpretá-lo como se ele fosse um símbolo. Um exemplo muito claro disso é se você procurar na internet alguns textos, você pode até depois ir lá no Google olhar, tem muitos textos de pessoas que escrevem a respeito do tabernáculo de Moisés como sendo um símbolo de Cristo Jesus. E aí se fala dos desenhos no tabernáculo, da cortina do tabernáculo, do pão no tabernáculo, e aí se procura, dentro dessa leitura do tabernáculo, encontrar símbolos, metáforas que indiquem que o tabernáculo é um testemunho, é um sinal que apontava para Cristo Jesus. É muito complicado fazer esse tipo de exegese, de interpretação, porque não é a interpretação que os primeiros judeus tiveram, não é a interpretação que os israelitas do tempo de Moisés tiveram, não é uma interpretação que os rabinos têm hoje, porque o texto ele não indica em nenhum momento que o tabernáculo deve ser lido de maneira metafórica. Os textos que falam do tabernáculo, eles estão ali para descrever como era este tabernáculo, porque o texto tem um caráter histórico, ele quer transmitir para as outras gerações de israelitas, de judeus, como foi o tabernáculo, lugar de adoração dos antepassados. Então, quando você lê respeitando essa historicidade, você resgata mais o sentido literal e foge, muitas vezes, desses exercícios de achismo na Bíblia
que isso gera pano para diversas discussões. Quem nunca viu pessoas discutindo, escrevendo páginas e páginas, falando do 666 do Apocalipse, que é um número enigmático e que as pessoas tentam encontrar sentido, simbolismo o tempo todo para interpretar esse texto, e esse texto já gerou as mais diversas interpretações polêmicas. Já tentaram dizer que o 666 é o nome de fulano, de cicrano, de beltrano, e não se chega a nenhum acordo, porque muitas vezes se quer resgatar um sentido de um símbolo que por muitas vezes está perdido no meio da história. Então, para que nós não caiamos, não venhamos cair nessa tolice de buscar sentido simbólico em tudo, nós devemos respeitar primeiro a literalidade da Bíblia. O texto ele tem que ser lido e compreendido no seu sentido literal. Quando isso não for possível, aí você acessa o sentido simbólico, a metáfora, a parábola, que são outras formas literárias que nós temos dentro da Bíblia, ok? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa aí um joinha aí embaixo, mostrando que você gostou do conteúdo que foi colocado aqui neste vídeo. Compartilha com amigos, colegas de trabalho, pessoal da faculdade. Ajude-nos a divulgar esse projeto que tem como ideia tornar a teologia mais acessível às pessoas, tornar os conhecimentos teológicos, os princípios teológicos, as ferramentas teológicas acessível ao público em geral, ok? No mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.